O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou, ele mesmo, monocraticamente, nesta quarta-feira, que o governo federal tome as providências para realizar o censo demográfico. A decisão atendeu um pedido do governo do Maranhão. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou, disse que não vai se manifestar sobre a decisão de Marco Aurélio. Na semana passada, o governo confirmou que o orçamento de 2021 não reservava recursos para o censo, portanto, não seria realizado. Por lei, o censo deve ser feito a cada 10 anos. O último ocorreu em 2010, deveria ter sido feito ano passado, não foi por causa da pandemia. E neste ano não tinha dinheiro para fazer. Agora, a pergunta que fica com essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello, Cláudio Lana, é da onde a gente vai tirar dinheiro para fazer o censo, hein? Olha, a questão do dinheiro é o seguinte, por que aqui não foi previsto dinheiro para o censo? Porque não haveria censo, né? Então, se não vai ter censo, para que dinheiro para censo? Foi exatamente essa a lógica do Ministério da Economia, até levando em conta, e é preciso lembrar que o orçamento foi aprovado muito recentemente, né? E foi aprovado pelo Congresso Nacional. Tanto quanto em 2020, os problemas para a realização de censo até se agravaram em 2021. É uma coisa, deve ter sido uma decisão difícil, porque o censo, além de ser previsto em lei, é um instrumento absolutamente essencial para todos os órgãos de governo, principalmente no âmbito federal, mas todos, né? Todos se utilizam dos dados do censo nos estados, nos municípios e do ponto de vista global para estabelecer políticas públicas e do enfrentamento dessas questões. A discussão que se travou e a polêmica que existe, né, diz respeito exatamente a isso. Ou seja, de um lado aquelas pessoas, olha, tem que ter censo, sem censo é o fim da picada. Como planejar o país se não tem censo, né? Bom, há formas que os economistas, os estatísticos encontram para fazer uma compensação, né? Mas isso não reflete, digamos assim, a exatidão que é necessária daquele raio-x que o censo produz a cada 10 anos sobre o nosso país. Mas aí, o outro lado diz o seguinte, olha, o censo há o risco de agravar a questão sanitária, né? Você olhar, verificar os riscos que serão enfrentados pelos recenseadores, é uma coisa para se pensar. Por maiores que sejam os cuidados e as orientações, etc. e tal, o censo é produzido por meio de entrevistas pessoais. A deputada, como é o nome dela? Janaína Pascoal, disse que o censo bem que poderia ser feito pela internet. Né? Quem tem internet, né, eu acho que tudo bem. Mas tradicionalmente, até do ponto de vista do método científico da pesquisa, é feito o censo através de pesquisas presenciais, de entrevistas presenciais. E como é que funciona? Né? Um verdadeiro exército de funcionários do IBGE, devidamente identificados e treinados, etc., vão lá, batem na porta das pessoas, se identificam, as famílias permitem que aquele recenseador entre na sua sala e aí se dá a entrevista, né? E aí a entrevista quer saber nível de renda, tem que fazer aquele retrato socioeconômico, saber se a pessoa tem geladeira, se tem mais de uma, se não tem, se tem fogão de lenha ou fogão a gás, se tem ar-condicionado, se tem toca-disco. Eles procuram saber tudo, quantos quartos tem, quantas pessoas tem, qual é a relação de número de integrantes da família com os metros quadrados ocupados por essa família, naquela unidade habitacional. Enfim, e isso tudo vai ensejando construir dados que são fantásticos. Eu me lembro no governo Lula, houve uma polêmica de um censo, porque o Lula e a turma do PT gostavam muito de explorar a questão da fome, etc. e tal, e o IBGE concluiu, a pesquisa do IBGE concluiu que o grande problema do Brasil nem era a fome, era a obesidade, era um problema muito mais grave do que a fome, era a obesidade crescente da população. Aquilo irritou tanto o presidente que o marketing dele era fome, né? Ele fazia o marketing da fome. E que ele inclusive demitiu o presidente do IBGE na ocasião e colocou lá mais um militante lá do partido. O fato é que é grave porque o país precisa do censo. Mas como fazer o censo num momento de pandemia? Talvez o ministro Marco Aurélio faça uma ideia tenha uma ideia de como fazer isso, né? De como realizar o censo
visitando todos os lares, não pode ser por amostragem, né? A visitação é de todos os lares brasileiros, sem risco de contaminação. Porque assim, não só os funcionários do IBGE vão ser expostos à contaminação, podem entrar numa casa onde há doentes de Covid-19 e que talvez nem saibam, né? Pessoas que estão contaminadas não sabem. Essa pessoa pode contaminar o funcionário do IBGE, que por sua vez, sem saber que está contaminado, pode contaminar a casa seguinte. Enfim, é um vetor importante, pode ser, né? Pode se transformar no vetor de contaminação. Mas como conciliar isso, né? O Brasil precisa tanto de se livrar da pandemia, quanto de fazer o censo. O ministro determinou que seja feito o censo. Ele certamente também vai apontar de onde vai tirar o dinheiro que não está previsto no orçamento. Esse é um aspecto da questão. O outro aspecto da questão novamente, uma nova intromissão do Supremo Tribunal Federal em assuntos pertinentes exclusivamente a outro poder. O Supremo Tribunal Federal, com essa decisão, segue no seu viés de tutela dos demais poderes, né? A gente até tem conversado sobre isso por aqui, e a crítica que se faz aqui em Brasília, juristas, políticos, que todo mundo, eles até se calam, né? Porque juristas, para não irritar os ministros que vão julgar processos nos quais eles atuam, e os políticos, porque afinal de contas, quem é contra o governo, por exemplo, fica ressabiado com a intromissão, mas também gosta da derrota do governo numa situação como essa.